Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui sexta-feira novamente para os nossos destaques da semana, com uma notícia bem impactante que o Iridium, em meio a tanta crise, em meio a tanta queda, em meio a tanta coisa vermelha no seu home broker, com uma emissão nova. Muito obrigado aí, já estou vendo que tem uma galera aqui nos comentários. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite para vocês. E hoje a gente vai falar sobre o Iridium, a gente vai falar sobre o HSML, que fez uma aquisição, ou pelo menos pretende fazer uma aquisição de shopping. A gente vai comentar também sobre o HGRE, vamos tirar suas dúvidas, vou separar um espaço aí especial para tirar as dúvidas de vocês. Mas antes de mais nada, eu preciso relembrar vocês, caso vocês já não estejam por dentro do que está acontecendo aqui, mas hoje é dia de rendimento. Hoje é dia, aquele glorioso dia de você ver várias notícias. Talvez seu aplicativo te avise, talvez você vá atrás você mesmo, talvez você veja alguns dos meus posts que eu vou soltar. Hoje é dia de saber os rendimentos da maioria dos fundos imobiliários. Eu já peguei alguns aqui, estava olhando, tivemos alguns aumentos, algumas quedas em alguns rendimentos, mas hoje é aquele dia maravilhoso da gente saber que mês que vem a gente vai ter uma graninha gordinha na nossa conta da corretora. Como vocês estão? Boa noite, pessoal. Chegando gente ainda. Boa noite, todo mundo. Então, queria abrir a live aqui falando para depois dar uma olhada lá na sua corretora semana que vem, caso você não queira olhar arquivo por arquivo, ou aplicativo, dá uma olhada no seu aplicativo, ver quanto que você vai receber aí no mês que vem, em novembro, de rendimentos, porque hoje a maioria já avisou. Aqui, ó, até o Glauco falando, hoje é o segundo dia mais feliz do mês, depois do dia 15, isso é verdade. Hoje é aquele dia que a gente fica animado, mas a gente ainda não pode tocar no dinheiro, não chegou a hora do dinheiro ainda, só lá para o dia 15 mesmo, mas a gente já fica na expectativa. Pelo menos eu já peguei aqui, já compilei a lista dos meus fundos imobiliários, o que eles vão pagar no mês que vem, e vou falar que eu estou bem feliz. Então, espero que vocês também estejam. Vamos lá, vamos começar aqui. Pessoal, a minha imagem tá embaçada, porque para mim parece normal, mas pode estar com problema. Aqui tá com um aviso falando que talvez seja a minha conexão da internet. Ah, o Lorda tá falando que a minha imagem tá ruim. Engraçado. O que será? Por que será? Por que será? Deixa eu dar só uma olhada aqui. Então eu vou ficar pequenininho aqui, porque daí vocês não olham muito para mim. Pronto. O slide tá ok, pelo menos o slide se enxerga. Deixa eu só então dar uma olhada aqui rapidinho, só para ver o porquê que isso pode estar acontecendo, porque eu estou conectado a cabo, não estou no Wi-Fi, mas aqui realmente está aparecendo que minha conexão está instável. Por que será? Por que será? Bom, então hoje vai ser uma live no slide. Peço já desculpas que minha imagem aqui, minha internet está meio zoada, mas a gente conversa por slide, então. O som tá bom, né? O som é importante que tá bom. Então vamos para lá. Peço desculpas, tá? É uma coisa que eu tento resolver, mas tá difícil. Mas eu vou resolver, eu prometo. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Ah, inclusive, não sei se vocês viram, ó, o que vocês acharam aqui do fundo? Tá vendo aqui, ó, o fundo preto aqui atrás, aqui embaixo umas redezinhas do Barone. Bonito, né? Ficou bacana. Fala aí, fala aí, fala aí. Ô, Diego, você é um sacana mesmo, hein? Ah, tudo bem. Vamos lá. Vamos embora. Vamos começar aqui, que eu já enrolei demais. Vamos falar sério agora. Vamos falar sobre o HGRE primeiro. Então, o HGRE, eu falei, acho que foi 2 semanas atrás, sobre a venda, né? Que ele tinha algumas unidades lá alguns conjuntos lá no Mário Garneiro, e ele foi vendendo aos poucos. Um pouquinho, bem lá no começo, foi vendido para o RBRP, mas mais recentemente essas unidades e algumas outras foram vendidas para um terceiro, para uma outra pessoa, uma outra empresa, para alguém. E essa última venda aí foi realmente a última venda do HGRE, porque agora ele não tem mais participação no imóvel, ele vendeu tudo mesmo a 18.600 o metro quadrado, então um valor bem interessante para você fazer várias comparações. E para quem é cotista do RBRP, você pode usar esse valor aqui como comparação, porque a RBRP ele tem um valor de compra das unidades muito mais baixo do que isso aqui. Só que a diferença é que um está numa torre e o outro está numa outra torre. Mas é um ponto interessante para você comparar os valores de aquisições, os valores de venda, para você entender o estado aí do seu fundo. No caso do HGRE, essa última venda gerou aí bem pouquinho de rendimento, gerou só R$ 3,09 por cota. E daí eu sei que vocês ou vão perguntar ou já estão aí se perguntando. Ele vai distribuir tudo isso já.
E já eu não sei te dizer, não tenho como dizer, mas ele vai distribuir isso até o fim do semestre, porque é regra, é lei dos fundos imobiliários distribuir pelo menos 95% do regime caixa. E aqui está escrito já, isso aqui foi copiado, fato relevante, que a operação gerou um lucro em regime caixa de quase aí 37 milhões, o que dá esses 3,9. Então a gente deve ver aí um rendimento mais gordinho, pelo menos no fim do ano. Não é necessariamente no próximo mês, mas até o fim do ano. Esse dado aqui, esse próximo dado, acho que é um dado, talvez o mais interessante desse fato relevante são esses dados aqui. Que esse valor de venda foi feito a 116% superior ao valor investido pelo fundo no imóvel e 29% acima do valor contábil, ou seja, no valor de avaliação. Ou seja, foi acima de tudo. Então você vê como o imóvel pode de fato valorizar, como. Aí você vem naquela conversa, né? Putz, mas imóvel entrega, fundo de tijolo entrega inflação, não entrega. Se você olhar mês a mês, realmente você pode ter uma dificuldade de enxergar, ou talvez nem enxergue essa reposição, ou nem exista essa reposição da inflação. Mas se você estiver olhando num período maior, como um tempo de investimento aí do HGRE, desde quando ele comprou até o fim do ciclo, que seria a venda, você vê que ele fez uma venda aí muito alta. Ele não divulgou a TIR, se eu não me engano, mas é um outro dado interessante. Depois a gente vai ver isso daí e coloca tudo no radar de fundos imobiliários para quem for assinante, mas esses dados aqui são super bacanas aí de você ver que uma boa venda pode trazer um bom retorno para os cotistas do fundo. Né? No caso, eu estou falando do HGRE, mas tem outros fundos também fazendo vendas super interessantes. Então, para o HGRE, é isso aí. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta. Vocês estão perguntando aqui também, né? Quanto que vai receber, que aplicativo que é esse? Duas coisas, então. Primeiro, segunda-feira eu vou fazer uma live no canal da Suno para falar sobre ferramentas que você pode usar para estudar fundos imobiliários. Aí eu posso entrar em mais detalhes também para você acompanhar os rendimentos, outras coisas, tá? Esse é o primeiro. Segundo, aonde você acompanha? Eu não uso nenhum aplicativo, mas eu sei que existem aplicativos. Então você pode ver aí, até no chat, se vocês quiserem compartilhar aí no chat quais aplicativos vocês usam. Eu não uso nenhum, eu olho na mão mesmo. Então eu olho na própria B3, conforme vai saindo os documentos, eu vou olhando um por um. Ou eu posso olhar de uma forma compilada depois no Status Invest, mas aplicativo eu não uso nenhum, tá? Mas se vocês quiserem compartilhar aí, já ajuda o amiguinho. Deixa eu ver aqui. Inclusive ele está até pedindo aqui ajuda. Mas vamos lá. Eu tenho um outro convite aqui super importante para passar para vocês. Deixa eu abrir aqui no computador, que fica até melhor. Tem um outro. Opa, foi mal aí pelo som. Deixa eu colocar aqui, abrindo aqui, beleza. Então, ó, pessoal, se vocês forem aqui embaixo no link da descrição, tem um link para nosso game show, para nossa Black Friday antecipada, tá? Vou até colocar aqui na tela só para vocês darem uma olhada no que eu estou falando. A gente vai ter esse game show no dia 4 de novembro, vai ser quinta-feira, semana que vem. Vai ser eu, o Alberto, contra o Baroni e a Gabi. Vai ser um game show bem bacana aí de teste de conhecimento. E, obviamente, a gente também está antecipando a Black Friday aí para vocês poderem aproveitar vários descontos. Entra no link aqui embaixo, se cadastra nessa caixinha aqui para você receber todas as promoções antes de todo mundo e também para você não ficar de fora desse game show aí, que vai ser um negócio assim sensacional, coisa de outro mundo. A gente nunca fez nada desse tipo. Então, estou convidando vocês também para isso. E eu espero fortemente que vocês não sejam que nem um bando de traidor lá do meu Instagram que votaram contra mim. Eu quero vocês todos no meu time. É time Alberto, entendeu? Porque lá no meu Instagram tiveram um monte de traidor aí dos meus seguidores que votaram no time errado. Mas tudo bem, isso daí a gente discute em outra hora. Vamos lá, então, dito isso, vamos para o HSML. Então, o HSML, ele pretende adquirir, tá? Ainda não foi fechada, ainda não foi concluída essa aquisição, mas ele pretende adquirir o Shopping Paralela e ele fica na Bahia, em Salvador. Qual que é o ponto dessa... O áudio está atrasado também? Putz, hoje a live está saindo toda torta. Está atrasado, pessoal, o áudio? Se vocês falarem para mim que está muito errado aí, eu tento fechar aqui rapidinho, abrir de novo e consertar, tá? Mas vamos lá. Continuando. O HSML ele pretende fazer essa aquisição aí, que é de 51% do Shopping Paralela e 100% da área de expansão do ativo. Então, interessante também ter essa parte de expansão aí também, né? Isso dá aí
uma ideia de futuro. E um ponto interessante é que ele adquirindo 51% do shopping, ele vira controlador do shopping, tem esse ponto também. Isso é uma coisa que a gente precisa avaliar também em questões... A gente vê mais isso em shopping e lajes, né, em escritórios. Tem fundo que prefere ser minoritário em shopping, por exemplo. Deixa lá a administradora cuidar do shopping, o fundo tem só uma parte do shopping e ele aproveita lá os rendimentos e tudo mais. Tem fundo que prefere ser o administrador, ser o controlador. Isso vai depender de gestora para gestora. Isso se também aplica um pouco a fundo de escritórios. Na maioria das vezes, o interessante é você ser dono do prédio inteiro, quando falando de escritório. É mais interessante você ser o majoritário. Mas tem um fundo ou outro que tem uma tese de ser minoritário também. Existe isso. E é importante você avaliar isso, porque assim, se eu sou majoritário, eu que mando, entendeu? Então, no prédio corporativo, por exemplo, é mais interessante eu ser majoritário, porque se eu quiser fazer uma reforma, se eu quiser mudar alguma coisa, sou eu que mando. Então, é por isso que é interessante ser o majoritário. Em shopping tem essa diferença, porque como existem as administradoras especializadas nisso, às vezes pode fazer sentido para o fundo não ser o majoritário. Essa aquisição aí do HSNL é de mais de 430 milhões de reais, então não é uma aquisição pequena. Mas aqui vem o ponto mais interessante, o ponto que mereceu destaque nessa live. É uma compra 100% alavancada. 100%. Então não é como as outras compras que a gente vê que o fundo pega um pouco do caixa e gasta, né, paga, e pega um pouco do que falta e coloca lá através de um CRI. Aqui não, aqui é 100% através de CRI. Então é uma aquisição 100% alavancada e se for concluída, o fundo vai chegar a 26% de nível de alavancagem. Então você vê que agora a gente está naquele cenário onde é difícil ter uma captação. Então se o fundo quiser fazer uma emissão, ele pode. Agora, se ele vai conseguir, a gente vai ver alguns slides para frente também, não está muito fácil de você conseguir captar dinheiro ou também não está numa situação ideal, você vai acabar emitindo abaixo do VP. Então, o gestor ele tem que usar outros veículos, outras maneiras de fazer aquisições ou fazer investimentos. Uma delas é você fazer uma alavancagem através de um CRI, nesse caso aqui. Você vê que o gestor está fazendo isso. Ou seja, ele não vai recorrer a absolutamente nada de dinheiro novo, ele vai securitizar tudo. Vamos ver como é que vai ser isso, vai ser bem interessante. E aqui embaixo eu coloquei, ele colocou também as taxas dos CRIs, aí eu coloquei aqui embaixo, vão ser 2 CRIs, um IPCA mais 6,85 e o outro CDI mais 2,59%. Serão em tranches, então tem esses 2 CRIs. Super interessante, super interessante. Vamos ver. Vai ser bem bacana a gente ver essa aquisição aí. Assim, recentemente, pelo menos aqui nos últimos anos, eu acho que é a única aquisição que eu lembro que ela foi 100% alavancada. Ou estou falando besteira? Acho que foi a única aquisição aí que foi 100% alavancada. Todas as outras tiveram um pouco de caixa envolvido também. Existe algum fundo focado em compra e venda de imóveis? Existem. Os de desenvolvimento basicamente são isso, tá? Eles são focados em compra e venda. Quer dizer, na verdade, em desenvolvimento e venda. Agora, compra e venda, focado nisso, eu acho que não, tá? De cabeça eu não lembro nenhum. Tem uns que têm estratégia de vender imóveis, mas não é necessariamente o foco deles. Então, se você olhar os fundos da RBR, a RBR como gestora, ela fala que ela tem sim intenção de vender imóveis. Ela quer cobrir o ciclo do imóvel, quer comprar bem, quer aproveitar bem e quer vender bem. Mas não é que o foco deles é venda de imóveis, só faz parte da estratégia. Então, assim, construir para vender é os de desenvolvimento. Esses são os focos em venda. Agora, comprar para vender de cabeça, pelo menos dos mais populares assim, eu não lembro não. Acho que não tem não. Vamos passar aqui. Iridium, grande Iridium, tópico aqui da nossa live. Convocou uma assembleia para o dia 11 de novembro, tá? Marca essa data, 11 de novembro, às 2 horas da tarde, para aprovar a emissão de cotas para captar 500 milhões. Vai ser via e-mail, talvez aí vocês que são cotistas, vocês devem ter recebido já um e-mail para votar se aprova ou não. E no dia 11 de novembro a gente deve ter esse resultado. Eu coloquei aqui a caixa do Sunemissões para vocês darem uma olhada, mas na verdade eu vou até abrir o Sunemissões aqui, que fica melhor de vocês lerem. Ainda mais que vocês disseram que minha imagem não está muito legal. Então deixa eu só abrir aqui, peraí. E aqui, ó, pronto. Deixa eu só também aumentar a tela. Beleza. Então, ó, vamos lá. O que a gente tem de informação dessa emissão do Iridium?
É a 11ª, o preço vai ser R$ 99,75, então está basicamente quase 10% abaixo do valor de mercado, então está com desconto, está mais barato. A proporção vai ser um pouquinho abaixo de 18%, e aqui a gente entra num tópico que eu venho falando há um bom tempo. Existe uma estratégia que é você entrar num fundo, pagando caro mesmo, não tem problema, e você ir emissão pós emissão corrigindo o seu preço médio. É muito válido. Só que a gente tem que lembrar uma coisa: isso é válido e funciona para fundos que fazem várias emissões ou têm perspectiva de fazer várias emissões e fundos aí que não precisa ser pequeno, mas não pode ser muito grande. Por quê? Porque conforme o fundo vai crescendo e ele vai fazendo novas emissões, as emissões vão ficando proporcionalmente menores. Então você vê essa do Iridium, é só 18%. É uma proporção muito pequena. Então, o que é 18%? O que é isso aí? Se você tiver 100 cotas, você vai receber 18 direitos. Se você tiver 10 cotas, você vai receber um direito. Então, é pouco, entendeu? Pelo menos proporcionalmente falando. Então, isso é um ponto interessante para vocês acompanharem nos fundos que você estiverem acompanhando. Não tem ainda as datas, tá? Então, aqui não tem informação ainda. Quando tiver, eu coloco. A taxa vai ser de quase 3%. É uma taxa, na minha opinião, já mais alta, ainda mais que é uma oferta restrita, poderia ser menor, ainda mais que o Iridium tem uma base de cotistas gigantesca. A taxa, então, poderia ser menor, a gente sabe que dá para fazer. E o montante, ele quer captar ali 500 milhões, podendo chegar até 600 milhões com o lote adicional. Então, é isso que a gente tem de informação por enquanto, tá? Tô vendo que o pessoal... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver se tem alguma dúvida aqui sobre... Tá, tem bastante gente pedindo aqui só uma... para eu falar da oferta do GGRC, eu vou aproveitar que está aberto aqui. Eu vou colocar aqui. E depois, pessoal, vocês conseguem entrar nessa plataforma, tá? É o Suno Emissões, tá? Só entrar no site da Suno e vir aqui em cima, ó. Analítica, emissões. Ou digita no Google Suno Emissões que vocês acham. Aí vocês conseguem olhar todas as informações de todas as emissões, beleza? Então vamos lá, vocês pediram... Ah, só uma coisa. Deixa eu só voltar aqui no Iridium, porque eu esqueci de falar uma coisa que é importante. Caso você não saiba do que eu esteja falando do negócio de assembleia, aqui embaixo tem esse edital de convocação, tá? Depois dá uma olhada só para você entender do assunto da assembleia em si. Mas vamos lá, GGRC. Opa. O que a gente tem aqui de emissão? Vamos lá, GGRC. Preço R$ 110, isso está abaixo do mercado, então positivo. Tem um desconto aqui de 2 e pouquinho por cento. A data base é dia 28, então foi ontem a data base. É isso? Hoje é 29? Então foi ontem. É isso aí, 28. Estou perdido aqui na semana. Inclusive, então aqui era para estar verdinho. Vou arrumar depois. Começa dia 1º de novembro, que é segunda-feira. Depois vai ter sobras, então se você quiser ter uma segunda rodada e comprar mais direitos, vai ter aí sobras nesse período do dia 23 aqui. A quinta emissão, é uma oferta restrita, R$ 106,53 é o valor da cota em si, é esse o valor que entra no fundo, e a taxa é de R$ 3,47. A taxa aqui está em 3,26%, é uma taxa alta também. Montante adicional, 50 milhões, é o mínimo que eles precisam captar, e eles querem captar ali 200 milhões, podendo chegar até 300 milhões, se tiver o lote adicional. Aqui tem as datas de liquidez, aqui essa parte aqui vocês podem olhar depois se vocês quiserem. Mas basicamente a emissão do GGRC é essa daí, tá? Essas são as informações. Vamos voltar aqui para o nosso script. Deixa eu ver só. Perguntaram aqui se o Iridium é abaixo do VP. Não, o Iridium está no VP. O Anderson falando, legal. Putz, e o pior é que se você fosse ver 2 anos atrás, era tudo por carta. Tudo por carta, essas coisas de votação. Eu ficava emputecido de receber 30 milhões de cartas dos fundos se eu tenho e-mail, uma tecnologia super inovadora chamada e-mail. E a gente recebia tudo por carta. E se você olhasse ali o carimbo ali, a etiqueta, né, o selo, na verdade, de quanto custou aquela carta, multiplica por dezenas de milhares de cotistas, você vai ver aí a quantidade de dinheiro sendo jogado fora por carta. Triste. O Ezequiel perguntou da taxa. O Iridium, até bom que você perguntou isso aqui. O Iridium, ele vai ter uma taxa de 2,78 e o valor de emissão é 99,75. Por que eu não estou somando, né? Porque quem vai pagar a taxa, nesse caso, é o fundo. Então, os 2,78 aqui da taxa do Iridium, quem paga é o fundo. O cotista arca só com o preço da cota. Se você quiser pensar no impacto do valor patrimonial, né?
então você desconta. Então na prática a cota tivesse sido emitida a 96,93, 97, acho que é isso. É basicamente isso, tá? Então, o impacto no VP você considera isso, mas a taxa quem está pagando é o fundo. Só tenho 2 cotas de Iridium e deram um direito de compra. A emissão não começou ainda, tá? Então, mas com duas cotas você não vai receber nenhum direito de preferência, tá? Mas como a emissão não começou, caso você queira participar da emissão, você ainda tem tempo para comprar até chegar a data base. E a data base deve ser lá para o dia 11 de novembro, quer dizer, depois do dia 11 de novembro, porque a aprovação vai sair lá para o dia 11 de novembro, mais ou menos nessa região aí, nesse período. Deixa eu só ver aqui se... o Guilherme está perguntando, né, se para ter direito a uma cota de subscrição, devo ter no mínimo 6 cotas, certo? Já tem data com para direito de subscrição. Não tem data com ainda, e eu não fiz as contas, mas deve ser 6 aí, acho que é isso. A matemática deve ser isso. Sempre arredonda para cima. Aí, tá vendo? Em meio à década de 90, os caras mandavam pro cara. Realmente é uma coisa assim. Mas pelo menos, se teve uma coisa que pelo menos a pandemia trouxe de positivo aí, de consequência positiva, é isso. A gente avançou tecnologicamente aí para uma tecnologia que a gente já tinha, mas a gente foi forçado a usar. Ainda bem, enfim. Vamos lá. Bom, passando aqui. Anderson, você é a favor do fundo absorver o preço da subscrição? Não. Eu acho que o ideal seria cada cotista que for subscrever paga a sua própria taxa, porque quando vai para o fundo, é como se a taxa total fosse rateada entre todo mundo que está ali dentro do fundo. E tem gente que não quer participar. E esse que não está participando meio que paga a conta também. Então eu não gosto. Eu prefiro quando é na conta do cara que está subscrevendo. Só que oferta restrita acaba não sendo tão grave isso, porque você não está tendo entrada de novos cotistas. Quem vai pagar é quem já é cotista mesmo. Então, acaba sendo menos pior ali o impacto. Mas, de qualquer forma, eu prefiro que esteja na cota, né, no preço de subscrição. Bom. Tem essa pergunta aqui, deixa eu ver assim. Então, mesmo não alcançando o número de cotas mínimas, posso subscrever agora? Eu não entendi muito bem sua pergunta, tá? Mas, assim, não tem como subscrever ainda, porque a emissão não começou. Quando ela for começar, a gente vai ter uma database. Nessa database, no dia dessa database, é quando o fundo vai olhar para suas cotas, né, para sua carteira, e aí fazer o cálculo de quantos direitos você vai receber. Então, até lá, você pode comprar mais cotas. Passou a data, não adianta mais comprar cota, tá? Então, a database é o único dia que importa. Continuando, e isso aqui eu separei para a gente falar um pouco mais de emissões. O REC-R, ele terminou a emissão. Eu não sei quanto que foi ainda, porque não saiu o comunicado oficial do encerramento para saber quanto que ele captou, mas ele não teve a captação máxima, assim, pelo menos máxima no sentido do lote adicional, considerando, né? Porque não teve rateio. Então, se não teve rateio, ele não estourou os 120% que ele poderia chegar. O XPML, você vê que teve uma captação muito baixa, menos de 9%. Inclusive, se a Nossa, engaguejei aqui. Se a minha memória não falha, se o XPML não tivesse alterado ali o montante mínimo, ele teria até cancelado a emissão, porque teria ficado abaixo do montante mínimo. Então, agora ele conseguiu terminar. Ele teve essa captação aí de quase 50 milhões, mas foi uma captação bem baixa. O DEVA conseguiu encerrar com uma boa captação, porém, ali nos 70%. Também não captou tudo. Então, você vê que até fundos muito populares não estão captando tudo que poderiam. Então, é uma coisa delicada aí para a gente acompanhar. Bom, pessoal, deixa eu dar uma expandida na minha câmera aqui. A minha câmera continua embaçada, né? Se vocês puderem me confirmar se ela continua embaçada, aí eu boto uma imagem na tela aqui e a gente vai conversando pela imagem. Mas vamos lá. Olha, o Gouta falou que é para vocês darem like. Dá like aí pra galera. Tem muita gente assistindo e pouco like ele falou. Por favor. Ó, minha imagem tá... Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar pequenininho assim e vou colocar para gente, pra vocês não perderem, eu vou colocar um pouco isso aqui. Pronto, fica essa imagem um pouco aí. E vamos conversando. Pronto. Vamos lá, bota aí suas perguntas, mandem as perguntas. Eu vou deixar esse negócio da Black Friday aí na tela. Daqui a pouco eu troco essa imagem. Eu vou trocando aí para gente ir conversando. Vocês não terem que ficar olhando a minha cara embaçada aqui, porque não sei o que está acontecendo. Minha conexão está zoada aqui mesmo. Deve ter sido algum problema aqui na hora de conectar. Eu vou dar uma olhada depois.
Enfim, desculpa. Mas vamos lá, pode mandar as perguntas aí. Deixa eu olhar aqui. Pode mandar as perguntas aqui. Deixa eu pegar alguma aqui que vocês já mandaram. O REQR ainda não falou, tá, qual foi a captação oficial, só que a gente sabe que foi abaixo do máximo que poderia, porque não teve rateio, né, que foi aquele ponto que eu falei. O Iridium terá sobras? Sim, terá sobras e terá montante adicional. Então, se você participar do do período de preferência, sobrou alguma coisa, você entra no período de sobras, você pede, e também sobrando alguma coisa, você pode pedir no montante adicional também. Então, você vai ter 3 oportunidades de pedir cota na emissão, tá? Então, só você ficar aí por dentro. Ô, Wilson, você também é um sacana, hein? Pô, paga a internet, eu pago a internet. As minhas lives não são assim. As minhas lives têm uma qualidade um pouquinho melhor, mas hoje tá difícil. Por que eu não sou do time Baroni? Eu vou te fazer essa pergunta que eu também não sei. Não fui eu que decidi o time, foi sorteado. Então, eu e o Baroni aqui, acabou a amizade. Já postei lá no Instagram, acabou. Não quero mais saber de Baroni, eu sou inimigo dele agora. E dia 4 a gente vai cair no fight aí. Então, é isso aí. Então, esquece. Acabou o Baroni aqui. Eu nem sei porque eu tô fazendo live aqui no canal dele. Eu devia fazendo em outro canal aqui, porque a gente agora é inimigo até quinta-feira. Marcos, então até o dia da database para comprar cotas suficientes para participar dessa subscrição? É isso. Até a database você pode comprar mais cotas e daí na database eles vão fazer o cálculo para os seus direitos de preferência. Até lá você pode comprar quantos você quiser. Onde vê a database? Então, vou até aproveitar aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. Para olhar a database, vai sair os documentos oficiais, tá? Mas tem essa plataforma, que é a plataforma do Suno Emissões. O link está aqui. Eu vou jogar o link aí nos comentários para vocês. Aqui sou eu que atualizo, tá? Então, todas as informações que você vê aqui sou eu que estou atualizando. Quando o Iridium soltar o restante das informações, eu atualizo essa parte aqui e coloco todas as datas. Por enquanto, a gente não tem, tá? Mas quando tiver, eu coloco aqui. É uma forma de você acompanhar muito mais fácil do que acompanhar os documentos. Mas você pode acompanhar os documentos também, tá? Os documentos oficiais. Então, vamos lá. Continuando. Essa alavancagem do HSML pode impactar negativamente de forma significativa? Depende do que você quer dizer com negativo. Assim, a alavancagem ela vai vir de uma forma positiva no sentido de viabilizar uma aquisição e também de viabilizar um retorno. Ou seja, você não está investindo nada de novo, né, pegando dinheiro novo para ter ali uma renda nova entrando no fundo. Então, nesse sentido, é positivo. Agora, qual que é o impacto negativo que pode trazer? O fundo está se endividando. Dívida tem que ser paga. Então, e o dívida lá, você viu, é atrelado ao IPCA e é atrelado ao CDI. São números que são indexadores que estão subindo, então pode ter um impacto negativo em despesa ali no fundo. Então, esse pode ser um impacto negativo. Mas, assim, tudo vai depender de como as coisas se desenvolverem. Habitat divulgou o resultado da emissão? Não, ainda não. Só o rateio. Risco do investimento Iridium com a disparada da inflação. Tá. De uma forma geral, os fundos imobiliários que tiverem de papel, que tiverem CRIs indexados ao IPCA, eles vão ter um aumento no rendimento. Só que aumento no rendimento vem às custas de um aumento lá na conta da pessoa que está na outra ponta pagando aquela dívida. Então, assim, conforme a inflação sobe, há um risco maior de ter algum tipo de inadimplência no pagamento dos CRIs. Isso vai ser imediato? Não vai ser imediato. A gente viu o IGPM, que o IGPM subiu lá para casa dos quase 40%, né? A gente estava nos 30 e poucos por cento, e a gente não teve nenhum impacto muito grave nos CRIs, nos FIIs de papel. Mas assim, é sempre um risco que aumenta. Se vai ter de fato algum problema, a gente não sabe. O risco em si, ele aumenta. Samuel está falando, né? Verifica se a configuração de qualidade está automática da minha câmera. Não, então, eu sei que não é, porque eu tô com aqui em cima, tem um negócio me avisando que a minha internet está ruim, está instável, e ela está na barrinha mínima. Mas eu não sei o porquê que tá isso, porque eu estou no cabo. Deu algum problema, sim, especificamente nessa live, deu algum problema aqui na internet. Eu não sei o que foi.
Eu vou desligando aqui, eu vou tentar ver o que é para a semana que vem não dar esse problema. E de novo, eu peço desculpas, porque eu confesso que eu fico irritado quando isso acontece, porque eu não gosto. Para mim, a live tem que estar uma boa qualidade de visual também. Eu fico revoltado quando isso acontece. Então, de novo, pela quarta vez, desculpa. Ai, ai, vamos lá, vai. Ficar de olho no patrimônio líquido de um fundo é uma das maneiras de analisar o fundo? Sim, é uma maneira. Porque se você olhar os ativos você vai descontar ali despesa, vai descontar a questão de alavanca, o passivo, né? Vai descontar passivo para você chegar ali no patrimônio líquido. Então, sim, é uma forma de você analisar. Você não precisaria analisar necessariamente por esse indicador, mas sim, usa ele também. Quanto mais informação você tiver, melhor vão ser suas análises. Onde posso ver as informações de alavancagem dos FIIs? Tá, peraí, vou pôr na tela aqui. Vamos mudar um pouquinho a tela de novo para a gente olhar. Então, o que você vai fazer para você olhar a alavancagem dos fundos imobiliários? Então, vamos lá. Entra no, por exemplo, aqui no Suno Analítica de fundos imobiliários. Escolhe um fundo. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver, vamos pegar um que já é alavancado. Vamos pegar o TRXF. Você vai entrar na página de qualquer fundo imobiliário, aí você entra em comunicado e você pega o último informe mensal. Abre ele. Isso aqui são os dados financeiros do fundo, basicamente. Você vai descer tudo, tá? Desce tudo. Eu vou dar um zoom para vocês enxergarem. Desce tudo e procura essa linha aqui, ó. Obrigação de securitização de recebíveis. Esse é o nível de alavancagem. Quer dizer, é o quanto em dinheiro ele é alavancado. Aí, se você quiser, por exemplo, você pode fazer o seguinte, ó. Vamos calcular o nível de alavancagem do TRXF. Pega aqui, 545, 12, 547,4. Aí, tá, temos aqui então quanto que ele tem alavancado. Você sobe aqui, você vai vir em ativo, e daí você divide. Então, ó, vamos dividir. Dividir por 1.321.049.856.82 e multiplica por 100 para ter uma porcentagem. Então, você vê que o nível de alavancagem desse fundo é 41%, basicamente. Tá? Então, é isso. É basicamente isso para você saber o nível de alavancagem de um fundo. Aí você faz isso com qualquer fundo que você quiser que seja alavancado. Só fazer esse cálculo aí. É bem simples. Então, tirar aqui, voltar aqui para o nosso evento. Mas pode ir mandando as perguntas aí. Opa, grande, vai pelos fundos. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Hoje eu tô escondidinho aqui no canto porque minha imagem tá zoada. Peço desculpas pela quinta vez. Aqui, ó, descobriram, é o Baroni sacaneando minha imagem. O inimigo já tá sabotando meus conteúdos aqui para ganhar. Vou conversar com o Baroni depois disso aqui. Eu acho injusto. A Gabi também sabotou meu story. Eu tô sendo sabotado aqui. Não tô gostando disso aqui. Eu vou ter que jogar sujo com esse pessoal aí. Tá, vamos lá. Continuando as perguntas aqui. Deixa eu ver. Marcos, o aumento da posição em fundos imobiliários de papel, visando um aumento de capital em uma carteira jovem em 1 ano e meio, considerando reaplicação total, faz sentido em sua opinião? Hoje uso porcentagens iguais. Olha, assim, quando você é mais jovem, você tem a liberdade de ter muitos anos pela frente. O que isso te traz realmente de liberdade? Que você pode ousar mais, você pode testar mais, você pode arriscar mais, porque você tem tempo para corrigir algum problema que você acabe tendo. Imagina que você está lá nos seus 70 anos, você está na sua aposentadoria e você fala, putz, vou investir aqui, vou arriscar nesses fundos super arriscados, ou vou arriscar em criptomoeda, não sei o quê, e perde. Putz, você estava em aposentadoria, você estava dependendo daquela renda e você comprometeu a sua aposentadoria por causa de risco. Então, quando você é mais jovem, você não tem tanto esse problema. Você tem mais liberdade para isso. Então, você pode ter mais fundos de papel, você pode ter mais fundos de desenvolvimento, você pode ter mais fundo high yield, você pode ter mais criptomoedas, você pode ter mais o que você quiser. Lógico que dentro do seu apetite de risco, né? Mas assim, não tem uma porcentagem regra, você tem que ter 30%. Não tem isso. Você pode calibrar isso conforme o seu perfil. O seu perfil é jovem, o seu perfil é mais arriscado ou mais conservador, aí você consegue decidir melhor. Hoje a minha carteira, por exemplo, está meio papel, meio tijolo. Mas eu vou muito mais por conta do cenário, entendeu? Assim, às vezes eu tenho mais papel, às vezes eu tenho mais tijolo, tudo depende. Por que um fundo imobiliário vende um ativo
e pagam para ele em 4 partes, 2 anos. Ele vai ter menos renda e não vai poder comprar outro ativo? Na verdade, assim, por que você faz isso? Por que você parcela uma compra, né? É basicamente para te dar condições de fazer um pagamento, para te aliviar um pouco no pagamento. Então, é mais ou menos isso. Aí o fundo vende parte do imóvel. Só que assim, não é normalmente, tá? Na maioria das vezes, não é assim. Você me paga uma das 4 parcelas e você recebe daqui para frente todo o aluguel e eu fico sem nada. Não, se você pagou uma parcela, você recebe proporcional a essa parcela e eu, como dono do imóvel, continuo recebendo o proporcional à parte que ainda é minha. Conforme você paga mais, você recebe mais, entendeu? Normalmente é assim, não é a regra que todas as transações vão ser assim, mas várias são assim. Tem mais uma outra coisa, tem uma curiosidade aqui. Isso também pode ser interessante para linearizar a distribuição. Então, às vezes, pode fazer sentido vender um imóvel parcelado para eu não ter que distribuir de uma vez para o meu cotista no mês só e depois ter algum outro tipo de problema. Na verdade, isso é mais interessante para quando tem multa de rescisão, mas também acontece em imóvel, então eu consigo linearizar um pouco melhor meus rendimentos para não causar um impacto muito brusco. É uma manobra assim, interessante também. Ah, o RBRP perdeu os fundamentos, está querendo aumentar a exposição do RBRL e outros fundos. Aí em vez de responder, eu te pergunto de volta, quais são os fundamentos do RBRP para ele ter perdido por conta disso? O RBRP, na minha visão, é um fundo de properties, ele é um fundo híbrido, ele é um fundo que pode ter logística, pode ter lajes, pode ter mais logística em algum momento, pode ter mais lajes em algum momento. Então, assim, por este fato, não, acho que não. Mas, assim, quais seriam os fundamentos que você está falando? Dependendo do que você me responder, pode ser que sim para você, entendeu? Porque fundamento também é um pouco subjetivo. Se fundos imobiliários cobrem a inflação no longo prazo, porque muitos FIIs antigos, hoje a cota está quase a mesma do preço de 10 anos atrás. Ou eu deveria ver só os rendimentos e não o valor da cota. Dependendo do fundo, você olha mais os rendimentos e não o valor da cota. Fundo de papel, por exemplo, esquece a cota, você vai olhar mesmo o rendimento, porque aí é mais ou menos que nem você falou. O valor lá de 10 anos atrás e o valor de hoje provavelmente vai ser a mesma coisa em termos de valor patrimonial, porque o fundo de papel ele não tem essa valorização do patrimônio. Ele vai ter que distribuir isso para o cotista. Então, ele vai ter essa estabilidade, né? Essa estagnação do valor patrimonial. Em alguns momentos, ele pode ter um pouquinho de aumento, um pouquinho de diminuição, que nem a gente está vendo agora, mas nada muito relevante. Você vai ver que de 10 anos de lá para cá ou daqui para frente, não vai mudar muito o valor patrimonial de um fundo de papel. Então, você olha mais os rendimentos. Agora, fundo de tijolo, em tese, você deveria ver sim um crescimento no valor patrimonial. Isso daí por quê? Porque o valor do imóvel ele valoriza, ele aumenta. Então você deveria ver um aumento ali no valor patrimonial do fundo também. Só que não é uma coisa que você vê de um ano para o outro. Aí você vê realmente lá 5 anos, 10 anos. E também tem outro ponto de venda. Então você não olha só o valor patrimonial, você olha rendimento também. Porque esses fundos que também fazem essas vendas têm um impacto maior no rendimento. Também tem impacto no VP, mas tem impacto grande no rendimento. Então, uma outra forma de você avaliar também. Então, depende do fundo, tá? Eu não deixaria de olhar uma das coisas, tá? Eu acho que você tem que olhar os dois e avaliar os dois. Mas é mais ou menos essa dinâmica. Marcos, pode explicar por que os fundos de papel são mais arriscados que os FIIs de tijolo? Tipo, como funcionam as securitizadoras? Na verdade, eles não são mais arriscados que os fundos de tijolo. Eles têm riscos diferentes e se a gente comparar fundos individuais, tem fundo de tijolo que é mais arriscado do que fundo de papel e vice-versa. Então, tudo depende de qual fundo você está olhando. Não necessariamente o fundo de papel é mais arriscado que o fundo de tijolo. Tá? As dinâmicas são muito diferentes, então tem que olhar realmente caso a caso. Deixa eu ver aqui. Você tem informações sobre a cidade de Matarazzo e os CJ Shops? Nada. Por enquanto, nada. Nada de novo. Ou eles estão bem no finalzinho ali da construção, né, da entrega, ou eles acabaram sem entregas. Agora eu não lembro o prazo de entrega, mas estava bem no final dos dois. Agnaldo, os FIIs de CRI representam aí 36% dos fundos imobiliários, né? Não seria mais coerente ter essa proporção na carteira? Não necessariamente. Pode ser, depende. É aquele negócio que eu falo. Complementando também junto com essa última pergunta que eu respondi,
Tudo depende do que você quer ter na sua carteira. Se o seu foco é ganho de capital ou renda, se você está reinvestindo tudo ou não, se você tem uma preferência ou não, qual que é seu apetite de risco, se você tem aí algum tipo de gosto maior por algum tipo de risco maior. Então, esse tipo de resposta de proporção, ela é muito mais voltada para o seu perfil, para a sua estratégia e um pouco da economia em geral, assim, para você ver o que está mais interessante. Mas não tem uma porcentagem é, errada ou certa. Se você falar para mim, quero ter 90% papel, tá bom, não está errado. Se é isso que você quer, você gosta e você montou uma estratégia para isso, então maravilha, não está errado. Da mesma forma que se você falar quero ter 90% tijolo, mesma coisa. Ó, galera, só para lembrar que esse negócio que eu coloquei aqui da Black Friday, o link está aqui embaixo, tá? Para vocês poderem participar do game show aí também, para vocês poderem ver os bônus, ofertas. Tem muita coisa legal, vai ser muita coisa diferente e inédita. Então aí, se vocês quiserem, entra no link da descrição embaixo para vocês não ficarem de fora. Deixa eu ver mais algumas coisas. Ó, até aproveitando aqui, ó, o Matarazzo já está locado. Isso já está locado mesmo. Da parte de escritórios. Como é que chama? É Rio Branco? Tem um nome da parte do escritório, agora esqueci, acho que é Rio Branco que chama. São 4 andares, né? Não é isso? 4 andares, 3 do Rect. Acho que é isso também. Muita coisa para lembrar. Vamos lá. GGRC. Ontem foi o último dia para negociar com o direito de subscrição, porque a cota não sofreu ajuste no valor de hoje. Não vai ter mais subscrição. Quando passa, a data base foi dia 28, né? Então, quando passa a data base, tem um ajuste no preço de fechamento do fundo. Então, o preço de fechamento de ontem ele foi alterado. E teve sim um ajuste, só que tem alguns componentes. O tamanho da emissão e a diferença do preço da emissão para o preço de mercado, essas duas variáveis, são que ditam o tamanho desse ajuste. Então, como é uma emissão que não tem uma diferença muito grande de preço, e eu acho que a emissão não é muito grande em si, então não tem um ajuste muito grande. Agora, se você for, eu sei algumas corretoras, tá? Se você usa o home broker da Rico, ou se você usa o home broker da Orama, eu acho. Enfim, são as duas que eu lembro de cabeça. Tem uma opção lá no home broker de você olhar ajustes. Então, se você tiver ou qualquer outra corretora que você use, tem esse bloco de ajuste, abre lá, digita o GGRC e lá mostra o quanto que foi ajustado. Mas teve sim, tá? Porque às vezes é maior, às vezes é menor, tudo depende do tamanho da emissão. Deixa eu ver aqui. Marcelo, você realiza venda com prejuízo em FII para aproveitar alguma oportunidade de compra em outro que esteja mais interessante? Eu não costumo fazer isso, tá? Eu não gosto muito de realizar prejuízo para alocar o dinheiro em outra coisa. Quer dizer, depende do prejuízo, tá? Se foi um investimento ruim que eu fiz, eu estou no prejuízo, não vai voltar, não acredito que vai melhorar, aí beleza. Aí eu posso realizar o prejuízo e investir em outra coisa. Mas se é alguma coisa que, por exemplo, pelo momento de mercado atual está no negativo, não necessariamente eu vou vender, tá? Porque eu gosto assim, dos fundos que eu compro. O que eu realizo um prejuízo? Não, vamos, antes de eu falar isso. Quando que faz sentido? Quando você tem realmente uma outra oportunidade que é muito boa e compense não só o prejuízo, mas também te entrega um retorno acima do prejuízo que você tem que compensar. Aí pode fazer sentido. O outro cenário onde eu realizo um prejuízo é quando eu quero fazer um prejuízo contábil. O que é isso? Por exemplo, eu tenho 100 cotas de um fundo, eu preciso realizar um prejuízo porque eu não quero pagar imposto no lucro que eu realizei. Então, eu tenho 100 cotas, eu vendo as minhas 100 cotas hoje, amanhã eu vou lá e recompro as minhas 100 cotas. Eu vou ter realizado um prejuízo, porque eu vendi abaixo do meu preço médio, só que, como eu recomprei as mesmas cotas, então eu tenho o mesmo número de cotas, a minha renda não vai mudar em nada, continua a mesma renda, só que contabilmente eu perdi ali um pouco de patrimônio. Isso eu faço ocasionalmente quando eu vendo cotas com lucro e eu não quero pagar o imposto, né? Então eu posso fazer isso para compensar um prejuízo com lucro e não ter imposto lá no final do mês. Deixa eu ver. Por que os FIIs pagam no mínimo 95% do lucro e qual o motivo? É lei. O produto foi construído dessa forma para entregar renda para o cotista, então há este mínimo de 95%. É uma lei. Eu esqueci agora o número, acho que é 6889.
Alguma coisa assim, eu esqueci agora o número, mas acho que é isso aí. É uma lei. E o que eles fazem com o restante? Lembrando que o mínimo é 95, tá? Então pode ser que eles distribuam 100. E o que eles fazem caso eles não distribuam o 100, né? Distribuam 95. Eles podem usar isso para deixar de caixa, para poder suprir alguma necessidade. Eles podem fazer isso daí para investir em alguma coisa. Eles podem fazer isso para o que eles quiserem, basicamente. O dinheiro vira do fundo, ele faz o que ele quiser com aquele dinheiro. Mas é isso, tá? E lembrando que os 95% é no semestre. Então, eles poderiam, se eles quisessem, nem distribuir ali por 5 meses e distribuir tudo no final, no sexto mês. Eles poderiam, mas é que virou prática pagar mensal. Eu troquei os números ali, ó. O Vai pelos Fundos falou, é 8668. Eu falei 8669, né? 8668, isso aí. Deixa eu ver aqui. Como aportar quando a carteira toda está positiva? Vale a pena aumentar o preço médio? Cara, essa pergunta é uma pergunta polêmica. Eu gosto até de tocar nesse assunto na questão do preço médio. O que é o preço médio? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. O que é o preço médio? O preço médio, ele é o valor na média que você pagou nas cotas dos fundos que você comprou, nas cotas daquele mesmo fundo que você comprou. É isso. Para que serve? Para você computar se você teve lucro ou prejuízo quando você vender. Para que mais? Bom, ele serve também para você saber quanto que aquele fundo está rendendo para você proporcionalmente ao que você pagou. Para que mais? Nada, não serve para mais nada, é só para isso. Quando você for investir num fundo, você tem que analisar ele pelo preço de mercado dele. Se a compra no preço de mercado dele é boa, faz sentido, então tá valendo comprar mesmo se for acima do seu preço médio. Por que eu falo isso? Porque assim, olha, a gente passou por pandemia, a gente está passando por uma outra crise nos fundos imobiliários, nessas quedas nos fundos imobiliários, e muita gente comprou e está comprando coisas a preços lindos, maravilhosos. A bolsa vai começar a subir. E esses fundos que podem ser lindos, maravilhosos também, vão começar a valorizar e podem passar do seu preço médio. Digamos que toda a sua carteira realmente esteja acima do seu preço médio, mas você tem fundos muito bons. Você nunca mais vai aportar neles porque eles estão acima do seu preço médio? Eu imagino que não. Então, por isso que o preço médio não é balizador para você decidir se vale ou não investir num fundo. Você tem que olhar se o preço atual dele faz sentido. E daí você compara, obviamente, com as outras opções que você tem de investimento para ver o que faz mais, o que está mais interessante. Mas o preço médio, ele é apenas para contabilizar lucro ou prejuízo. Quanto seria o custo apenas por cotista que subscrever a emissão do Iridium? Do Iridium é 99 e pouco. Tá aqui, peraí. Olha, 99,75 o valor de emissão. Se você descontasse a taxa, né, vamos fazer o cálculo para o VP do fundo, vai dar 97, 96 e 90 e alguma coisinha. Esse seria o custo da cota em si. Se você pagasse a taxa na subscrição, então, na verdade, a subscrição ficaria mais cara. Aí ela ficaria ali nos 102 e uns quebrados ali, tá? Tem um limite de emissões que os fundos podem fazer. Limite de quantidade de emissões, não, mas existem alguns limites que podem ter de outras coisas. Qual que é um tipo de limite? Eu só vou aproveitar aqui o Luiz, deixa o like aí. Eu estou merecendo. A minha imagem não está merecendo, mas eu espero que o conteúdo esteja merecendo. Mas, o que tem de limite? Não tem de quantidade, mas existe um limite de capital autorizado, que seria o limite dele poder fazer emissões sem convocar a assembleia. Esse capital autorizado é em reais. Então, por exemplo, o gestor pode crescer o fundo até 5 bilhões sem ter que convocar a assembleia para realizar a emissão. Então, esse é um tipo de limite que tem. Qual que é um outro tipo de limite? O Vai pelos Fundos até falou ali, um capacity. Pode ser que um fundo não seja tão interessante a partir de um tamanho. Isso é mais para FOF ou para CRI também. Se eu sou um FOF gigantesco, o meu tamanho ficou muito maior, o meu fundo aqui não comporta a dinâmica, a liquidez do mercado. Ele está muito maior do que ele deveria ser. Então, pode ser um tipo de limite também. Tem um terceiro limite, que é o limite de tempo. Então, entre uma emissão e outra, e isso vai depender do tipo de emissão, você tem um tempo que você não pode realizar a emissão. Então, se você fez uma oferta pública, se não me engano, são
3 ou 4 meses que você tem que esperar até a próxima oferta pública. Se você tem uma oferta restrita, que você fez para investidores, cotistas e investidores profissionais, você tem lá os 3, 4 meses para outra oferta restrita. Só que tem aí alguns outros caminhos ali no meio. Se você fez uma oferta pública, você pode fazer uma oferta restrita depois em menos tempo. Se você fez uma oferta restrita exclusivamente para cotista, nem investidor profissional vai ter o período, você não tem essa limitação de tempo, então tem essas limitações também. Mas voltando para a sua pergunta, quantidade de emissões não tem. Você pode fazer o quanto você quiser dentro dessas outras limitações que eu te falei. Bom, pessoal, é isso aí. Vou fechar aqui 50 minutos de live. Vocês já cansaram de olhar para minha cara borrada aqui. Vou só convidar mais uma vez aí. Entra aqui, por favor, no link aqui embaixo. Se cadastra para a nossa Black Friday, para o nosso Game Show, que quinta-feira que vem eu vou quebrar a cara do Baroni para ele parar de me sabotar aqui nas lives, para o meu time aqui ir à vitória, para a gente mostrar que a gente é... Você sabe. Então... Por favor, se cadastra aí. Vai ser um prazer ter vocês lá no Game Show com a gente. Vai ser bem divertido, vai ser uma dinâmica bem legal. A gente vai mostrar também umas coisas bem legais, uns bônus exclusivos, umas promoções bem bacanas, umas coisas assim fora da realidade. Então, te vejo lá na semana que vem. E, no caso, para a próxima live, segunda-feira estou de volta. Segunda-feira é feriado para algumas pessoas, estão emendando. Para mim não vai ser. Estarei aqui no canal da Suno para fazer uma live para iniciantes, para mostrar ferramentas para vocês estudarem fundos imobiliários. E estamos no Instagram todos os dias. Então, conte comigo. Muito obrigado aí a todo mundo que ficou por aqui, todo mundo que ficou aturando a minha cara borrada aqui. Boa pizza, bom fim de semana. Passem bem, a gente se fala depois. E obrigado de verdade aí pela interação, pelas perguntas e várias perguntas aí. Até mais, a gente se fala.